A verdade tem que falar na cara. Eita, que houve, Saião? Pois é, esse é o canal do Saião e fique em sintonia com a gente. Aqui há bastante reflexão e aprendizado de montão, então se liga, preste atenção, porque hoje a conversa vai dar boa discussão. Pois é, pessoal, nós vivemos num cenário bastante complicado nos nossos dias. A gente tem um ambiente meio conflitivo, a gente tem, né, um contexto onde parece que todo mundo quer ter razão. E quando a gente entra nessa discussão, né, e é muito comum, eu já encontrei muitas pessoas, e olha, em tudo quanto ambiente, vamos dizer, acadêmico, ambiente popular, ambiente religioso, ambiente não religioso, e muita gente, de fato, vem com essa proposta muito clara, assim, olha, quando tem que falar as coisas, tem que falar na cara, a verdade a gente tem que falar, mesmo porque é assim que são os fatos, né? Então tem muita gente falando, olha, você está escondendo a coisa, nessa hora você não fala nada, olha, a verdade é essa aqui, e olha, o ambiente social, até o ambiente das redes fica até poluído por esse tipo de conversa. E esses dias eu estava até conversando, quer dizer, não sei nem se era conversando, discutindo, ou debatendo, ou falando a verdade, e alguém me apresentou um texto assim, chamando a atenção de maneira bem direta para essa questão, dizendo, não, Saião, veja só que você tem que perceber que isso tem base na própria Bíblia. A Bíblia que mostra para a gente que você tem que realmente rasgar o verbo, falar a verdade para que as pessoas entendam que as coisas são assim. Então, quando eu fui chamado para falar sobre esse tema, a discutir essa questão, eu fui aqui e encontrei o texto de Gálatas, capítulo 2, verso 11, que foi me apresentado, que diz, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, quando, porém, afastou-se, por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Ou seja, o apóstolo Paulo vai falar diretamente com Pedro, aqui chamado pelo nome semítico dele, Cefas, e diz, ó, eu resisti-lhe face a face, eu resisti-lhe na cara, porque ele havia se tornado repreensível. Um texto como esse e outros textos, vamos dizer, semelhantes, tem levado muitas pessoas a dizer, tá vendo, olha, a gente tem que ter compromisso com a verdade, uma vez que você está em posse da verdade, você faz, como a gente disse, fala na cara. Eu gosto é assim. Mas a pergunta é, será que é sempre assim mesmo? Bom, para começar, a gente precisa ver, né, porque a discussão da verdade, ela passa por aí no meio acadêmico, né, do conhecimento assim registrado. A verdade está na discussão da realidade teológica, religiosa, bíblica. Como é que a gente lida com essa questão que às vezes parece trazer bom direcionamento, boa solução e às vezes parece que só traz confusão? Então vamos lá, interessante, quando a gente pensa em verdade, né, até a discussão das teorias da verdade, de modo geral a gente pensa em verdade com aquilo que está em conformidade com a realidade. Então, quando uma coisa ela rompe com aquilo que é reconhecidamente parte da realidade, você diz, ó, aqui está o reino da mentira, do engano, da falsidade. E até não só na teologia, como na própria metodologia científica, em vários aspectos do saber humano, a gente faz essa distinção entre verdade e erro. Só que assim, vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Por quê? Porque a verdade, numa instância inicial, pode ser discutida a partir daquilo que a gente chama de ideias abstratas. Então você vai, né, trabalhar com lógica, você vai falar de conceitos e de ideias, e a gente conhece, né, existe lógica dedutiva, indutiva, silogismos, existem vários caminhos que é usado, né, no contexto especialmente acadêmico, quando você vê se, por exemplo, o sujeito faz uma afirmação, se essa afirmação tem base
né, minimamente naquilo que é uma proposição chamada razoável e se os caminhos do argumento do indivíduo fazem sentido. Então nós estamos no ambiente das ideias. E a gente sabe que tanto na filosofia como na ciência, esse caminho é muito desejável. Nós não podemos ir a lugar nenhum sem a crítica, sem o questionamento, sem o levantamento de perguntas, sem, vamos dizer, a testagem, vamos dizer, do ponto de vista lógico das hipóteses, para ver se isso faz sentido, se discute, né? Se uma teoria é falseável, se é não. Tudo isso é pertinente ao conhecimento e aquilo que envolve o exercício das nossas faculdades cognitivas. Mas há um outro âmbito da verdade que é semelhante, mas não é exatamente apenas no nível das ideias. É a verdade do ponto de vista do elemento concreto, né? Se alguma coisa, por exemplo, de fato aconteceu, se essa realidade pode ser verificada. Então nós não estamos falando só de teoria lógica ou de uma concatenação de ideias abstratas. A gente está falando, por exemplo, se um fato aconteceu ou se ele não aconteceu. Se essa observação que se faz sobre um organismo vivo, né, ou sobre um determinado objeto, se isso, a gente usando aquilo que nós conhecemos de física, de química, de biologia, se estamos concluindo alguma coisa que pode ser chamada de verdade ou não. Então, esses caminhos são pertinentes e a gente sabe que existe uma grande diferença entre estar baseado em alguma coisa que é verdade e outra coisa que não é, que corresponde à mentira e à falsidade. Mas só que a gente vai mais adiante e você chega na dimensão, por exemplo, daquilo que envolve a teologia e a fé. Estamos falando de verdade, sim, estamos falando de verdade, mas essa verdade, ela conversa com a verdade filosófica, com a verdade científica, com aquilo que está disponível naquilo que envolve o nosso conhecimento e entendimento, mas ela tem outros elementos que chamam a atenção e precisam ser avaliados aqui. O que está envolvido nessa verdade? Olha que coisa curiosa. Jesus vai dizer uma frase que nenhum filósofo ou cientista jamais poderia dizer. Ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa palavra verdade, né, aletheia no grego, que na verdade traduz um termo hebraico chamado emet. Curiosamente, emet é a primeira letra média e a letra final do alfabeto hebraico, trazendo essa ideia de verdade, algo que envolve começo, meio e fim. E Jesus faz uma aplicação chamando esse conceito de verdade para si, trazendo uma pertinência pessoal e relacional. Além de Jesus afirmar-se como referência daquilo que corresponde à realidade no sentido pleno do termo, Jesus traz a coisa para uma dimensão que traz o pessoal e o relacional para essa conversa. Por isso, a gente então começa a perceber que na hora de falar sobre a verdade, seja ela técnica, abstrata, científica ou, como alguém gostaria de dizer, proposicional, os outros elementos estão em jogo. Por isso, quando vamos falar a respeito de verdades, nós nunca podemos deixar de lado a realidade do ser humano que está diante de nós. As questões pessoais, psicológicas, relacionais, emocionais que interagem nessa absorção da verdade. Isso é tão importante, tão significativo, que se nós não reconhecermos esse elemento, a gente acaba se atrapalhando e prejudicando a maneira de comunicar, de espelhar ou de apresentar a própria verdade. Por isso, quando nós olhamos para as Escrituras, é interessante, é verdade, por exemplo, que Jesus confronta ideias e atitudes erradas de maneira direta, como a gente diz assim, na cara. Mas é verdade também que em outros contextos, Jesus e a sabedoria bíblica não ensinam esse caminho. É curioso, por exemplo, que Jesus está conversando lá com Pilatos, inclusive Pilatos pergunta
para ele o que é a verdade. E é interessante que nessa discussão com alguém que representa esse mundo romano cheio de poder e determinação, Jesus resolve não responder nada, inclusive fica em silêncio. A pergunta é: Jesus foi derrotado no debate? Quando nós olhamos para a realidade, chama a atenção o conselho do apóstolo Paulo ao dizer algo muito valioso quando ele diz em 1 Coríntios 16, 14, que todos os atos de vocês devem ser feitos em amor. Em Efésios, você tem a clara referências do apóstolo Paulo dizendo que a gente deve falar a verdade em amor. Então, como é que é essa conexão? Isso abre um caminho para a gente pensar sobre como é que a gente lida com a verdade. O que é que a gente está fazendo? Quando eu vou discutir com uma pessoa, quando eu vou dizer para alguém a verdade na cara, o que de fato está acontecendo? Será que eu estou simplesmente fazendo um exercício de lógica impessoal e distanciado, apenas tentando mostrar A é igual a B e desconsiderando a realidade dos seres agentes que estão interagindo e a relevância dessa verdade para quem está conversando? Será que é mera discussão abstrata? Ou será, numa segunda possibilidade, que quando eu discuto com alguém, eu estou simplesmente tentando vencer um oponente? Então a ideia de muita gente ao falar a verdade na cara não é necessariamente servir alguém com a verdade. É simplesmente mostrar para aquela pessoa como aquela pessoa, me desculpe a expressão, é burro, é ignorante e precisa aprender a ficar no seu lugar. Eu acho curioso que às vezes, em muita conversa indevida, em debates inadequados, você parece até vencer um dito oponente, mas acaba perdendo para sempre. Ou, talvez, numa terceira possibilidade, o indivíduo não está nem preocupado exatamente com o outro. A maneira de vencer falando uma pretensa verdade, que nem sempre se apresenta como tal, existem até caminhos, na discussão, como a pessoa apresenta a sua verdade ali marcada pela sua individualidade e o seu tom pessoal, significa apenas que a pessoa está mostrando o quanto ela está acima de tudo e de todos. Na verdade, nem importa quem é o oponente. O importante é mostrar, olha, como eu sei das coisas, como eu sou dono da razão, como eu tenho domínio da realidade. É por essa razão que essa verdade nunca pode ser apresentada na frieza do distanciamento da dimensão relacional. Por isso que a proposta de Jesus e dos ensinos do Novo Testamento vão na direção desse encontro entre verdade e amor. E aí você diz, mas, Sayão, você está mudando a verdade aí, você está falando a coisa de um jeito que parece que então a gente vai ser sempre suave com todo mundo, sem dizer nada. Então quer dizer que Paulo falhou quando deu uma dura em Pedro? Jesus, quando confrontou os fariseus? Qual é a diferença quando a verdade precisa ser mais incisiva e quando ela deve ter esse tom suave? A diferença está no fato de quando você fala a verdade, de verdade, interessado no bem do próximo. Quando você vê Jesus confrontando os fariseus, por que ele é tão direto e tão duro? Primeiro, que ele está falando com pessoas que têm muito conhecimento e muita condição de estar numa postura diferente. E essas pessoas não estavam somente elas em vista. Jesus falava com eles em público porque eles estavam prejudicando muitas pessoas pela sua atitude e a sua postura. Então, quando você olhar direito, a postura de Jesus, ao ser direto, tem dois elementos. Um é despertar a consciência fragilizada desses indivíduos que se afastaram de uma relação adequada com a verdade. E outro é ter misericórdia e pena desses que estão sendo mal direcionados para que eles não sejam prejudicados por pessoas que estavam numa situação de autoridade e eram respeitadas de maneira, inclusive, demasiada. Então, o foco é diferente. Então, a pergunta que a gente faz é, quando eu vou conversar com alguém, eu tenho
em vista, primeiro, o benefício dessa pessoa, eu tenho em vista o benefício, o perigo daqueles que estão sendo prejudicados, ou apenas eu quero mostrar que eu sei, apenas eu quero derrotar o meu oponente, ou apenas eu quero discutir algo que vai se desenvolver entre as pessoas sem me preocupar se isso traz ou não benefício para os outros. Por isso, vale a pena aqui a gente observar a força da verdade quando ela aparece, muitas vezes, de maneira silenciosa, de maneira suave e de maneira impactante, quando a gente observa o que encontramos na própria pessoa de Cristo Jesus, que deve ser referência para a nossa verdade, até porque ele sim é o caminho, a verdade e a vida. O texto bíblico diz o seguinte para nós: como é que a gente deve lidar com essa questão de reagir quando nós estamos com elementos pessoais confundidos com argumentos e a nossa postura. Diz o texto o seguinte sobre Jesus: quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. É muito interessante essa atitude de Jesus, que insultado não revidava e reagia da maneira que nós vimos. Porque preste atenção, toda vez que eu entrar numa discussão, quando eu trouxer essa questão da verdade aí, numa atitude de maior atenção, e eu perder a razão, eu atacar o outro, eu de alguma maneira romper esse aspecto relacional, fraternal, que está ligado à sagrada sabedoria, na verdade, ao fazer esse tipo de apelação, eu já confirmo que eu perdi a razão. Então, sejamos inteligentes, aprendamos a argumentar, vamos desenvolver o raciocínio, a filosofia, a ciência, a teologia, mas sempre com coração voltado para Deus, com todo temor. Não se esqueça, a verdade sempre dita com amor.